Tem que dar os takezinhos aqui, ó. A palminha. Palminha. Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo. E na live de hoje nós temos uma presença ilustre aqui no nosso canal, que é uma psicóloga formada pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUC, consultora, palestrante, escritora e com várias certificações internacionais em PNL. Recebam, senhoras e senhores, Elaine Martins. Olá! É isso aí. Que bom! É isso aí, Elaine. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, tá bom? E espero que você ajude milhares de estudantes que estão nessa peleja aí de querer passar em prova do concurso público, de Enem, OAB, vestibular, enfim. Então a gente vai bater um papo hoje, pessoal, com a Elaine, que é psicóloga, e vai ajudar muito a gente nessa parte de foco, concentração, inteligência emocional, que é muito importante. Hoje em dia não é só técnica para você passar em prova, mas também você ter uma inteligência emocional. Então é o conjunto da obra que vai fazer você ser aprovado na sua prova. E para começar a nossa entrevista de hoje com a Elaine, eu quero saber o seguinte, Elaine. O quanto, que, na sua opinião, tá? Isso você pode até falar pra gente cientificamente, não sei qual que é o embasamento que você vai trazer aqui, mas o quanto o emocional ele pode afetar, né? Pode prejudicar na produtividade de uma pessoa que está estudando para uma prova difícil. Hoje a gente sabe que as provas de concurso público têm aumentado cada vez mais o seu nível de cobrança, os vestibulares aí, uma USP da vida, uma Unicamp, enfim, várias faculdades aí, cara, tem pegado pesado, até para selecionar muitas pessoas. O Enem, a todo ano que passa, tá ficando cada vez mais hard, e o aluno, além da técnica, né, de se preparar com as matérias, ele precisa controlar o seu estado emocional. Então, o quanto o emocional do aluno ele pode afetar na produtividade nos estudos? Puxa, Eduardo, é muito legal você estar falando sobre isso, porque acontecem inúmeras situações que surgem no consultório, onde as pessoas têm o preparo técnico, têm o preparo conceitual, estudaram e na hora H ele não consegue trazer aquele melhor dele, né? Conseguir mostrar para todo mundo todo o conhecimento, todo o embasamento, tudo que ele estudou na hora necessária no momento de um teste, por exemplo. Então, se você for pensar em termos de estatística ou em termos de porcentagem, o que vai acontecer? O teu emocional ele tem o poder de eliminar totalmente a sua possibilidade de ir bem no momento ou trazer todo o potencial para você ir bem naquele momento que você está colocando à prova todo o seu conhecimento, todo o seu embasamento. E isso é muito importante. E ele não começa só na hora, gente. Isso começa antes já. Né? Como foi a noite anterior, como foi a semana anterior, o quanto preocupado você está. Lógico que a gente tem um grau básico, né, de ansiedade, de preocupação em relação àquele momento que a gente vai passar, mas existem tantas coisas por trás. O ano passado, eu atendi um rapaz, porque o pai dele é médico, a família é de médicos, inclusive o pai dele foi médico da minha família, né? É um querido, e existia uma pressão tremenda para que ele, entrasse na medicina, né? Para assumir a clínica, ficar na clínica e tudo mais. E por mais embasamento que ele tivesse, ele não conseguia, porque não era muito o que ele queria e ele sentia uma pressão muito grande. Por mais que ele estudasse, por mais que ele se dedicasse, aquele emocional dele, na hora H, ele não ia bem nas provas, passava mal na noite anterior. Então, volto a pergunta para você, né? Será que a gente percebe, ou quanto que cada um de vocês já percebeu, o quanto que o emocional te eleva, né? Te deixa preparado, pronto para situações, ou o quanto o emocional pode te derrubar? Até num dia básico de estudos, né? Você queria estudar naquele dia, se programou, mas não encontra aquela alavanca de motivação, aquele bem-estar para conseguir dar o melhor de você naquilo que você vai estudar. Bacana. Ô, Elaine, você falando, inclusive, de ansiedade, eu vou contar uma história que foi até engraçada que aconteceu comigo, tá? Eu não vou lembrar aqui o ano, não lembro se foi 2016, 2017, enfim. Fui fazer uma prova, tá? Se eu não me engano, essa prova foi lá na Barra Funda, na Uninove, tá? Uma prova de concurso público, e eu não lembro, era um concurso de prefeitura. Eu não lembro qual que era a prefeitura. Eu acho que, se eu não me engano, era pra Poá. Se eu não me engano, mas eu acho que era pra Poá. E, cara, eu
tava preparado, estudava muito, tá? Se eu não me engano, naquela época eu estudava 7, 8 horas por dia. E eu fui fazer a prova nesse dia, um domingo de manhã, né, período da manhã. E quando eu cheguei no local, lá em São Paulo, cara, eu me deparei... Nossa, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Sem brincadeira, eu nunca vi tanta gente. Eu olhava assim, era multidão de gente indo fazer a prova. E aquilo afetou meu emocional. Vou falar pra você, afetou meu psicológico. Por quê? Quando eu bati o olho, eu vi um japonês. Aí sabe o que na minha cabeça começou? Vinha aquilo que a gente fala de diálogo interno, que você vai falar daqui a pouquinho. Aquela vozinha. Cara, japonês é inteligente. Aí a vozinha vinha no meu cérebro assim. O japonês é muito inteligente. Eu vou ficar pra trás. Aí eu vi as pessoas, nossa, com cara de intelectual, inteligente. Sabe aquelas pessoas... Fala, caramba, velho. Aí começou a me dar um abalo sistêmico, emocional, que, cara, eu fiquei... te juro, eu tremia. Deu uma ansiedade, deu um... Sabe? Eu não sei descrever aqui o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu fui fazer a prova. No momento da prova, comecei a suar frio. Começou a me dar dor no corpo. Eu comecei a ler, mesmo bem preparado, eu li a prova, parecia que eu não entendia, não conseguia interpretar as questões. Enfim, foi um dia, assim, aterrorizante emocionalmente. Eu não sei se, nos termos técnicos, a gente pode chamar isso de bloqueio emocional. Não sei, tá? Mas uma coisa me faltou naquele dia. Uma inteligência de gerir as minhas emoções. Tá? Então, sim, acerca disso, né, a gente falar, inclusive, de ansiedade, tá? Você acha que a ansiedade, que é a preocupação com o futuro, com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, né? Mas isso pode ocasionar lesões emocionais no estudante a longo prazo? Totalmente, tá, Eduardo? E é muito interessante, você já ter vivido isso, porque você consegue orientar todo mundo, né, que segue você, que usa todas as informações que você traz, porque você viveu na pele. Eu também já vivi na pele ataques de pânico, né? O que você teve foi um ataque de pânico. E foi mesmo, eu acho que foi pânico. Ataque de ansiedade. Foi pânico. Ele começa com um ataque de ansiedade, porque quando você já tem uma descarga química que muda, transpiração, batimento cardíaco, seca a boca, esse mal-estar que você teve, a gente já está falando de algo mais sério, né? Porque uma leve ansiedade a gente tem. Vamos trazer uma definição, né? A gente tem várias definições de ansiedade. Vou usar uma aqui, básica, que é aquela sensação incômoda que acontece em uma situação de perigo ou num evento muito importante para a gente. São essas duas situações que normalmente podem descarregar e aparecer essa tal ansiedade. Então, as situações de perigo reais, né, ou uma pré-ocupação, são situações muito frustrantes para a gente. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje num momento de certa ansiedade, né? Sim. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas de uma empresa que eu estou atendendo. Então, assim, puxa, será que dia 11 vai parar? Será que não vai? Então, assim, é um bloqueio, é uma situação real de perigo que você não sabe, me planejo, não planejo, o que eu faço, para onde eu vou. Além disso, a gente tem outras situações de ansiedade que é justamente assim, por uma coisa muito importante para nós. Então, imagina, o dia que você vai para a sua prova, para o seu teste, é um momento importante, você se dedicou tantos anos para aquele momento. Né? Então, o que acaba acontecendo? Quando você não tem o autocontrole, e quando a gente fala de inteligência emocional, a base é o autocontrole, que a gente tem que ter a consciência, tem que ter um treinamento diário no autocontrole, gente. É lógico que o nosso nível de lidar com essa ansiedade a cada vez está mais alto, você vai treinando, você vai ficando melhor. Mas é diário esse treino, porque senão ela tem a chance de te dominar. Quando você já entra no mal-estar físico, como você comentou, é como se você estivesse correndo uma maratona com um saco de cimento nas costas. Sim. Porque tem esforço físico, tem esforço mental e tem o esforço emocional. São esses três que a gente tem que lidar. Né? Então, é muito importante. E a gente tem que começar a trabalhar na hora que a vozinha, como essa que você comentou, apareceu e viu aquele japonês. Puxa, aquele cara é bom. Tem que começar ali. Porque se você não começar a controlar e saber ligar e desligar essa voz nesse momento,
Quando já foi para o organismo, que é esse descritivo que você traz, quando a gente já começa, nossa, minha mão está gelada, estou transpirando, ou começou a sensação física, demora um pouco mais, porque o teu corpo, né, você já descarregou aqueles hormônios na corrente sanguínea e tem um tempo para aquilo sair. Né? Que você pode até acelerar com esforço físico, tudo mais, mas pensa, aí você tem que acelerar para aquilo sair do teu organismo, senão aquela sensação ainda fica contigo. Você deve ter feito uma prova com muita dificuldade. Foi, né? Uma das piores que eu já fiz na minha vida. Não por falta de conhecimento. Não foi por falta de conhecimento. Não foi por falta de técnica. Foi por falta de realmente inteligência emocional. E, inclusive, a gente falando sobre essa parte de inteligência emocional, um dos assuntos abordados, né, dentro desse universo que é as emoções, são as crenças limitantes, né? A crença limitante, né, que faltou pra mim, na verdade, né, nesse momento desse exemplo que eu trouxe aqui pra gente agora, foi eu acreditar um pouquinho mais na minha capacidade. Eu acho que faltou um pouco disso, né? De acreditar em mim. Eu sou uma pessoa que sou determinada. Quando eu quero aprender uma coisa, eu vou atrás. Não sou e não me considero uma pessoa inteligente, mas sim esforçada. Eduardo, você consegue, sei lá, construir um telhado? Nunca construí na minha vida, mas se eu quiser ir atrás, eu vou conseguir construir esse telhado. Vou buscar informações, a técnica necessária para fazer isso, tá? Porque eu sou uma pessoa determinada, eu me considero uma pessoa realmente determinada. Mas o que faltou para mim foi acreditar no meu potencial nessa ocasião. Então, a gente falando sobre crenças limitantes, assim, pela sua experiência, por tudo aquilo que você já vivencia ainda no mundo corporativo, né? Que você atende centenas de pessoas aí, né? Cada um com o seu sistema de aprendizado diferente, cada um com sua vida, rotina diferente. O que você vê mais hoje em dia em relação às pessoas acreditarem em si mesma? Você acha que é importante... Eu já sei a sua resposta, mas vou perguntar. Você acha que é importante a pessoa acreditar em toda a capacidade e potencial que ela tem para realizar suas tarefas no dia a dia? E também, só pegando um gancho, uma pessoa que não acredita nela mesma, não acredita que é possível, por exemplo, ser aprovado num concurso top, que nem da Polícia Federal, de auditor da Receita, enfim. Você acha que essa pessoa que não acredita, lá intuitivamente, porque às vezes a gente fala assim, eu quero, mas lá no seu subconsciente, no intuitivo, ela não acredita não, no fundinho ela não acredita. Você acha que essa pessoa, ela consegue alcançar os objetivos dela se lá no fundo ela não acreditar nela? Então, Eduardo, essa é a parte mais importante, tá? O ponto que você trouxe agora. Eu preciso ter uma base de autoconhecimento. E eu não estou falando autoconhecimento só porque sou psicóloga. Não, assim, porque senão você está gastando energia errada. É como se você estivesse tentando acender uma vela na frente do ventilador. Tá? Então você tem o fósforo, você tem as ferramentas, você tem a vela, você tem o fósforo, mas você está fazendo algo que está exigindo demais de você. Então, quando eu tenho um pouco de autoconhecimento, e o autoconhecimento ele começa pela sua observação, começa a se observar. Experimenta um dia anotar pensamentos que vêm na sua cabeça, né? Para a gente chegar nessas tais crenças, tal. Quais são pensamentos assim? Olha, de leve eu estava fazendo uma coisa aqui, veio uma vozinha, veio um pensamento ali na minha orelha. Anota, presta atenção, não deixa eles tomarem conta de você, né? Porque a gente precisa de duas coisas. Eu tenho que saber reagir diante dos eventos que estão ali no ambiente, porque às vezes você está num ambiente hostil. Ou num ambiente difícil. Eu imagino que muitas pessoas estão em casa, com algumas pessoas da família trabalhando dentro de casa, você tem que estudar, então mudou muito as rotinas, né? Ou até com dificuldades mesmo. Você tem pessoas dentro da casa que não criam um ambiente legal para você. Então pensa, você tem que lidar com o ambiente externo, você tem que lidar com o que está passando pela sua cabeça. Às vezes, essas pessoas, Eduardo, quando comentam, quando a gente começa a fazer perguntas e tudo mais, o que está influenciando, às vezes essa voz não é nem uma voz dela, é uma voz de alguém da família. Caramba. Porque eu tenho certeza que alguém da família já falou assim, cara, você desiste disso, você não nasceu para isso, ou você não é bom nisso. Muitas pessoas tiveram crenças formadas dentro da família. Né? E que não é por mal, às vezes para defender, né? Às vezes para proteger, né? Proteger, deixa eu poupar o coitado ali, vamos sair disso. Então eu tenho uma dica para vocês que
ajuda bastante. Primeiro, essa autoconsciência. Presta atenção no que você anda se falando, tá? E como você reage diante do evento. Eu preciso cultivar o hábito de pensar algo positivo. Como eu vou interpretar os fatos, tá? Então, eu preciso tomar cuidado, porque às vezes você inventa uma historinha. Esse exemplo que você deu, né, lá na prova, você fez uma narrativa, que você criou uma história que você derrubou o teu emocional. Sim. Né? Sem provas concretas, você não sabe se aquele japa estudou ou não, né? É uma generalização que a gente Verdade. tem. Você não sabe se aquele povo todo que estava lotado ali, você não tem fatos e dados, mas através do seu achismo, você tomou aquilo como verdade e se derrubou, tá? Então, a gente tem que pôr numa balança. Eu treino muito isso comigo e ensino muito a treinar. Vamos imaginar que veio aquela ideia assim, putz, olha, tem muita gente aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ter que ser muito bom. Aí eu ponho numa balança. Tudo bem, eu não tenho que criar também uma história bonitinha, meiga, inocente, né? Não é isso, não é assim, vamos pensar positivo só. Não, eu só não quero que você tenha uma sobrecarga negativa. Então você tem que pensar. Pensei algo, puxa, olha quanta gente, será que eu vou conseguir? Porque essa perguntinha assim, será? Põe você Gera no dúvida, estado né? de medo. Põe você no estado de medo, de dúvida, tudo mais. Aí eu tenho que contrabalancear. Sempre brinca com a balança. Tá, mas pode ter um monte de gente aqui que veio fazer pela primeira vez para ver como que é, e eu não. Eu estou preparado, eu estudei, não sei o quê. Bom, você balanceou. Aí vem outra vozinha lá falando, não, mas olha como esse pessoal aqui parece... Esse tem cara de nerd, esse tem cara que é bom. Tá, eu não sou nerd, eu posso não ser o mais brilhante e inteligente, mas eu me dediquei, eu estudei. Então, percebe que a gente tem que ter, para cada alucinação, um fato. Sim. Né? Porque é aquilo que eu brinquei, é um achismo que eu tomei como verdade. Então, deixa eu trazer um fato. Tá? Um fato e uma evidência, porque eu não posso me dar o direito de me influenciar por algo que eu nem sei, gente. Exatamente. Tá? Ou não posso me dar o direito de me influenciar por algo que uma pessoa está falando por uma intenção positiva, às vezes, de me proteger e está me pondo para baixo. Né? Então, pensa nesse comportamento automático que pode aparecer e que pode estar te prejudicando e o quanto que é importante você saber lidar com isso. Uma das coisas que acontece bastante, Elaine, é quando um aluno está estudando para uma prova muito difícil, né, com muitas disciplinas, um conteúdo enorme, ele começa a se auto-julgar incapaz de aprender aquele conteúdo. Tá? Isso acontece constantemente. Recebo mensagens assim no WhatsApp, cara, a rodo, toda semana, falando o seguinte, Eduardo, eu não consigo memorizar tal disciplina, eu não consigo me manter a minha concentração, meu foco em tal matéria. Quando eu tô lendo alguma coisa, dá 5 minutos, cara, eu já tô lá nos boletos pra pagar. É assim, eu tô, sabe, eu tô lendo alguma coisa, tô tentando memorizar, eu tô até concentrado. Tem bons materiais, tem bom curso, tem tudo, tem todas as ferramentas, mas não tem... Tem as ferramentas, né, que a gente fala. Isso, né? mas não tem o mínimo... Né, o fundamento que é o quê? O foco e a concentração. Então, para essas pessoas, assim, que tentam estudar, tá? Tentam estudar, assim, não por falta de ferramentas, mas por falta de foco e concentração. Qual a orientação que você daria para elas para ter mais concentração? Não sei se é mais concentração, mais foco naquilo, mas sim essa divagação da mente. Porque acontece muito e já aconteceu a rodo comigo também. De eu tentar. Acontece comigo também, então, lógico. de eu tentar, sei lá, focar os meus olhos nessa garrafa aqui, sei lá, estudar, um exemplo, essa garrafa, e das 10 minutinhos, cara, não sei, tava no jogo de futebol. Minha mente foi lá pro jogo de futebol. Um exemplo. Sim. Então, não sei se... nunca, né? Quem nunca? Pelo amor de Deus, isso acontece direto. Mas isso acontece muito com a gente que estuda, né? Os estudantes em geral. Mas assim, qual a orientação que você daria pra uma pessoa, assim, ó, dispersou a mente? De repente, pô, você se ligou que realmente você tá agora lá nos boletos pra pagar. Como que você traria essa pessoa ao estado atual de foco novamente? Você tem alguma dica, alguma orientação? Tenho sim. E isso você pode fazer, além desse momento, hein? No momento que é a hora de dormir, que é a hora de descansar, no momento... Quantos momentos que não são os momentos corretos que a nossa mente viaja e te atrapalha em algum ponto, tá? Então tem muitas coisas, você me perguntou muitas coisas aí juntos. Vamos lá que eu vou por partes. Vamos lá. Tipo o Jack, né? Vamos lá. Então, primeiro,
se eu não consigo me concentrar, se eu não consigo memorizar, é porque eu não estou me concentrando. Não tem outra forma, porque a não ser que você tenha um problema físico, mental, e que Sim. não é o caso. Tá? Então, quando a gente fala assim, nossa, eu leio e não consigo memorizar, ou eu ouço, cada um aprende, né? Eu gosto de aprender, tenho treinado muito a aprender com áudio hoje em dia. Eu ouço e não consigo memorizar, significa que você está com... como se tivesse aberto duas telas, tá? Ao mesmo tempo. Então, uma eu estou lendo o livro, mas enquanto eu leio o livro, eu tenho um diálogo interno que me sobrepõe. Tá? Você acaba de ler aquela página e você não lembra o que você leu. Uma palavra te leva para outra ideia, uma palavra te leva para outro mundo e você não lembra mais aquilo. Então, gente, cuidem do teu diálogo interno. Até uma coisa que eu tenho conversado, até falei para o Edu que eu quero fazer, quero mostrar para vocês, vou gravar depois um exercício que é bem interessante. Mas vamos num primeiro básico. Diálogo interno é algo que você, quando percebe, ele já te levou para viajar. Em termos de pesquisas, hoje, você consegue, num ambiente que tem um certo movimento, não estou falando que você está no meio da Praça da Sé, tá? Apesar que hoje talvez nem tenha tanto movimento com essa questão social, mas mesmo dentro da sua casa, dentro de um escritório, por exemplo, você não consegue, em termos de estatística, ficar mais de 11 minutos totalmente concentrado. Você começa a descer a curva da concentração. Não significa que você vai perder a concentração, você pode voltar, mas isso é um treino. Esse é um treino diário. Nós temos que praticar essa atenção focada. E tem exercício para isso. Tem inúmeros exercícios para isso, Top. porque é muito natural. E aí, uma coisa para vocês saberem em termos técnicos. Quando você vai entrar no estágio de concentração, vamos imaginar, você começa a mexer na mesa, não sei como vocês fazem, mas eu começo a arrumar os lugares, começo a mexer na mesa, me ajeito na cadeira e tal. Sentei, comecei a entrar no estágio que o meu cérebro percebe que eu vou me concentrar. Nós temos ainda, lembra que a gente está evoluindo. Para sobrevivência, nós temos um mecanismo de autocontrole e tudo mais. Sempre preocupado com a nossa sobrevivência. Mas, mesmo estando num ambiente seguro, aquele mecanismo fala assim, ela vai se concentrar, será que é seguro? Vamos checar tudo? Aí começa, pode lembrar, você sentou da vontade de ir no banheiro, de beber água, dar uma coceira, dar uma dor, é natural. Acontece muito isso. Mas assim, e aí a tua curva, se você não tomar cuidado, assim, você tá entrando na concentração, vem aquelas perguntas do teu administrador interno, ele solta aquilo. Eu vou beber uma água. Aí você levanta e volta. Aí demora tudo de novo, né? Aí tá chegando de novo na concentração. É melhor eu fazer esse telefonema, que assim eu tiro isso da cabeça. Aí volta, começa tudo de novo. Cuidado. Você tem que ter um controle, você tem que dominar, porque você não está correndo tanto perigo. E a gente tem que avisar o nosso cérebro. Lógico, se eu não beber água o dia inteiro, não, vamos beber uma água. Mas assim, acabei de beber a água, tem tanta necessidade? Foca, fala, daqui a 10 minutos eu bebo água. E volta o nível de atenção. Então, a gente tem que conseguir. Estou entrando no meu nível de atenção, de concentração, que eu vou memorizar, e aí ter o estado necessário para memorizar. Cuidado com as armadilhas, que são armadilhas do bem, lembra? Elas querem ver se você está bem, se está seguro, mas no nosso ambiente, hoje em dia, elas nos roubam a atenção. E a mesma coisa quando eu estou diminuindo a minha concentração. Poxa, se em média, Elaine, você falou que fica 11 minutos. Ok, mas começou a cair minha concentração, está tudo bem no meu ambiente, eu posso voltar a me concentrar. Por que eu vou desconcentrar? Então, eu tenho que falar assim, eu tenho que negociar com a minha voz interna. Gente, a gente tem que aprender a negociar o dia inteiro. Sim. Só que você tem que ter o controle. E a maior parte a maior queixa que eu ouço em todos os lugares que eu estou, seja no ambiente corporativo ou no ambiente de estudos, eu não consigo me concentrar. É muito, né? Muitas pessoas falam isso. Gente, mas é algo tão frequente, até para, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu preciso fazer a gestão do tempo. Quando você começa a mapear como coach, né, a gente vai lá, faz uma pergunta, outra pergunta, tal. Quando você começa a fazer esse mapeamento, não é gestão do tempo, é que o tempo que ela tem para aquela atividade, ela não está concentrada.
Na hora que eu decidi, eu programei, essas 2 horas eu vou fazer isso. Aí nessas 2 horas eu estou pensando em coisas lá na frente, ou estou lembrando de coisas do passado, eu não estou no hoje. Então, enquanto eu não tiver o foco da minha atenção no meu hoje, como que eu vou conseguir? E é engraçado, Elaine, que uma das coisas que eu também vejo bastante é os alunos falando, pensando, né? Não é falando, é pensando o seguinte. Eduardo, mas tem como eu ser aprovado numa prova estudando 3 horas por dia? Eu sempre falo o seguinte, lógico que tem. Cada um no seu ritmo. Você tem 3 horas, mas o carinha da esquina ali vai ter 6 para estudar. Mas cada um dentro do seu ritmo. O que importa muito é a concentração. Foi exatamente o que você falou agora. Em como, qualidade, né? Como você vai aproveitar o seu tempo, como você vai gerenciar o seu tempo para alcançar o seu objetivo, que é aprender a matéria. É isso que eu sempre falo, né? Mas... Olha o que é tempo... Deixa eu só dar um exemplo nisso. Sim. Olha o que é tempo perdido, que encaixa bem no que você está falando. O cara vai estudar aquelas 3 horas. Aí ele fica naquelas 3 horas assim, ai meu Deus, será que 3 horas vai dar? A vozinha lá dentro. A voz interna. Será que eu não vou conseguir? Nossa, isso daqui não vai dar. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele vai dormir. Aí quando ele tá dormindo, ele fica, eu não estudei tão bem. Então, quer dizer, ele não tá usando o tempo bem em nenhum lugar. Na hora de estudar, ele tá pensando em outra coisa. Na hora de dormir, que eu preciso relaxar, preciso ter um corpo físico legal, preciso ter um sono bem, ele tá pensando que ele não estudou direito. Então, você não está usando o seu tempo bem. Não é que não tem tempo. Eu não uso bem o tempo que eu tenho. Exatamente. Desculpa. Não, então, só até fazendo gancho agora também no que você falou. Então, muitas orientações que eu dou é o seguinte, ó. Estude, não fica muito focado no seu tempo. Gerencie ele, que é a melhor coisa que você tem que fazer. Mas aproveite o seu tempo com qualidade. Estude com tranquilidade, porque para você receber aquela informação é uma coisa, a gente recebe estímulos de informação a todo momento, isso é óbvio, né? Mas como você vai reproduzir essa informação para depois aplicar ela, no nosso caso aqui, em uma prova, é algo totalmente diferente. Inclusive, Elaine, você que é psicóloga, que já tá dentro desse universo aí de muita informação, né, de gerir as informações do comportamento humano, eu queria saber uma coisa, porque eu vejo muitos canais, né, alguns bem famosos, inclusive, aqui no YouTube, falando que Eduardo, não fala direto, mas eu entendo que seja pra mim isso, mas tudo bem, né? Quem fala pra galera, eu tô assistindo, então é pra mim também. Falando o seguinte, pra mim também. Falando o seguinte, a pessoa ela não aprende de diversas formas. Um canal falando, um canal A falando, não existe esse negócio de você aprender mais lendo, de você aprender mais ouvindo, de você aprender mais sentindo o tato das coisas, enfim, não existe isso. Ai, que medo! Que medo! Eu já vi gente dizendo isso, hein? Ó, gente com canal assim, ó, com milhares de seguidores. E eu fiquei olhando, falei... E a gente aprende como, então? Não, e eu pensei assim, da onde que o cara tirou isso? Inclusive, eu acho que eu te falei nos bastidores, aquele dia que a gente se encontrou, né? Que eu tô fazendo agora uma pós-graduação em psicopedagogia clínica, né? Sim. E lá, cara, é muito bacana porque você é psicóloga, né? Eu tô fazendo uma pós, eu não sou psicólogo também, mas eu amo tanto essa parte. Tá estudando isso, então, lógico. Eu amo tanto essa parte de entender como que o cérebro age pra você aprender determinadas coisas. E a psicopedagogia clínica, ela vem trazer o quê? A construção do aprendizado individualmente. Com certeza. Né? E isso, nossa, e eu estudando bastante em relação a isso, eu vi que nós somos indivíduos únicos, cada um tem sua impressão digital, cada um tem o seu sistema de informação, de gerir essa informação diferente. Então, a Elaine vai aprender talvez melhor lendo alguma coisa. Então, ela vai ler, cara, entender perfeitamente. Eu, Eduardo, exemplo, tá? Se eu for ler alguma coisa, isso... pelo que eu estudei dentro da psicopedagogia, tá? Não sei se depois você vai dar a sua validação. Eduardo, o que você está trazendo é pesquisa científica. Então, isso tem inúmeras ciências que já provam, né? Então, e às vezes a Elaine lendo, aprendeu perfeitamente. Eu, Eduardo, um exemplo, eu leio, nem 5 minutos, nem sei o que eu tô lendo. E eu me disperso muito. Mas se eu for assistir uma videoaula, eu vi no professor aqui, eu me concentro melhor, eu aprendo melhor. Um exemplo, tá? E assim acontece com você, acontece comigo, acontece com o Joãozinho da esquina, a Maria. Então, eu entendo isso cientificamente, porque eu não estou lendo uma revista e não estou aprendendo. Apesar que no YouTube a gente aprende muita coisa, né? De pessoas especializadas, assim como a Elaine que está aqui.
mas eu fui atrás da informação, eu tô estudando isso, Sim, tá? Até sim. para dar uma orientação melhor para os meus inscritos e para as pessoas que eu mentoro, É né? fantástico que você tá Então, fazendo, lógico. eu não quero trazer aqui, dar uma orientação para um aluno meu e falar assim, ó, sei lá, assiste videoaula que você vai aprender. Mas de onde que Não, saiu de isso? jeito De onde saiu? Eu tenho que ter base pra falar isso. E eu Lógico. quero saber de você se, na sua opinião, ou cientificamente, se você pode trazer algum dado aqui, e pelos Sim, seus, sim. sua experiência, pelos seus atendimentos, você acredita realmente que uma pessoa, tá? Ela tem uma única forma de aprendizado, ou ela pode aprender com diversos tipos de sensores, né? São estímulos sensoriais no seu dia a Sim, dia. sim. Nossa, por isso que eu falei que eu fiquei até espantado de ouvir alguém falar isso, né? Hoje, a coisa o que eu mais trabalho, que ocupa mais o meu tempo no meu dia a dia, é formar facilitadores em sala de aula, tá? Professores e dentro das empresas, pessoas que vão fazer a gestão do conhecimento. Então, eu treino formadores. Então, o que mais a gente trabalha e fala é sobre cada um tem o seu jeito de aprendizado. E a escola nossa tá falida, né? A escola tradicional, por quê? A escola tradicional está baseada num único método, né? E vários testes de psicologia hoje foram revistos porque aquela criança que ia mal na escola, ela ia para o consultório e ela chegava lá no consultório, todos os testes eram visuais, de projeção. Então, aquela criança que não é tão visual, que não memorizou a montanha e não soube responder ali na hora, não lembrou da fotografia ali do livro na hora da prova, ela vai mal no teste de psicologia, e aí a escola fala que ela não é boa para aprender, vai fazer o teste de psicologia e falava que ela também tinha problema. E nós descobrimos, com a evolução, com toda a parte de neurociência que hoje a gente tem acesso, que não tem, o problema não era de aprendizagem, era de ensinagem, se essa palavra existisse. Tá? Então, hoje, cada vez mais, você tem que descobrir, através de inúmeras formas, e até eu posso disponibilizar para você um teste que ele não é só o teste de visual, auditivo, sinestésico, que esse também te dá Sim. a forma como você aprende melhor, mas é um outro teste que ele vai mostrar formas de aprendizagem que você tem, maneiras, e o quanto que isso mexe com o teu cérebro. Porque é muito interessante por que determinadas pessoas aprendem tão rápido de uma maneira ou de outra. Tá? Para que você vai insistir num método que não é o seu jeito, que não é a sua melhor forma de aprender, vai ficar chato, sofrido aprender, né? Vai ser algo muito Maçante. ruim, né? Ia falar em inglês, maçante, para você aprender do que quando você escolhe o seu método de aprendizagem. Eu falei para vocês agora que eu tenho treinado muito o aprender pelo auditivo, porque eu estou desenvolvendo ainda mais o meu canal auditivo e quero treinar. E tenho percebido muito legal, mas aí é propositalmente. Eu sei que esse, na hora de aprendizagem, não é o mais rápido de memorização. Eu aprendo muito, por exemplo, eu vi que você postou sobre Mind Map, até comentei, porque eu aprendo demais no Mind Map, eu sou muito visual. Então, o Mind Map, para mim, foi uma descoberta fantástica quando eu descobri isso na minha vida, né, com a Alice Kimura, que eu fiz a formação com ela, e foi maravilhoso. Então, o Mind Map, visualmente, aquilo foi, nossa, abriu um horizonte, mas eu não quero ficar só naquele. Ótimo, eu já sei qual é o meu, mas eu já estou no outro estágio, estou no estágio de desenvolver. Quando você ainda não quer chegar no desenvolvimento, mas como eu me comunico melhor comigo, eu tenho que escolher o meu canal, a forma que eu... Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Meus filhos. O meu filho mais novo, ele ia para a escola e ele nunca gostou de anotar. Ele é extremamente auditivo, tá? Então, ele não tinha caderno, e ele não anotava nada, mas a aula que ele assistia, ele não precisava estudar e ele ia bem na prova. E aí, assim, ele queria mudar de colégio, e ele não trazia o livro para casa, e ele era bem, como é muito auditivo, conversava bem, tinha um blá 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 muito bom, carismático, ele convenceu uma professora lá, ela cedia o armário dela, ele nem trazia os livros para casa, para vocês terem ideia. Tá? E aí, uma época, ele quis mudar de colégio, eu falei, olha, pensa bem, porque não é todo colégio que vai aceitar você dessa maneira. Só assistir aula, né?
Não vai aceitar. Tem professor que não, olha para mim, anota, faz não sei o quê, tira ponto. Então, assim, a metodologia que ele foi estudar no colégio que ele estava era justamente uma metodologia que aceitava aquele jeito de aprendizagem. Porque era o jeito dele. Eu nunca sentei para estudar com ele, eu nunca precisei, ele nunca repetiu de ano. Então, quer dizer, mas vamos respeitar o jeito do cara, porque se obrigasse ele a anotar, se obrigasse ele a escrever e fazer daquele jeito, ele não iria também. Ia dar ruim, né? Ia dar ruim. Então, tá muito ligado nisso. Então, uma das melhores educações do mundo é a Finlândia. A Finlândia, por 9 anos consecutivos, ficou no ranking #1 da educação mundial, né? Na frente de Suíça, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, enfim. Mas se você ir a fundo e ver como que é o ensino na Finlândia, você fala assim, caramba, parece que os alunos são preguiçosos. Mas não são. Eles têm um jeito individualizado de aprendizado. Então, lá na sala de aula, não tem uma sobrecarga igual aqui tem no Brasil, de 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula. Sim, lá é um plano de estudos personalizado, individual, para cada aluno, no máximo 20 por sala. E o que eu achei curioso foi o seguinte, Elaine, que lá na Finlândia, o aluno, tipo assim, ele tá cansado. Hoje, professor, eu não tô bem hoje. Ele pode ir pra biblioteca, na biblioteca tem puff, tem sofá, tem, tipo, videogame, cara. Olha que loucura. Videogame pra, tipo assim, o aluno descansar e voltar pra sala de aula. E outra coisa, achei muito interessante, eles não têm lição de casa. Não tem lição de casa, porque tudo aquilo que eles aprendem na escola já é um autossuficiente para levar para a vida toda. Então, desde o cozinheiro, né, ao cara que cuida da horta, ao professor dentro da sala de aula, direção, todo mundo ensina a todo momento o aluno o que ele precisa aprender. Então, é mais coisas práticas do que teóricas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vai para a sala de aula, a gente vai pegar, sei lá, uma matéria de matemática. A professora enche a lousa com questões que o aluno tenta interpretar aquilo, cara, é uma tormenta para ele. Aí ele olha aqui, olha aquilo e fala assim, putz, eu não vou entender. E o professor explica 1, 2, 10, 15 vezes, o cara ainda fica com dúvida. Então, mas ele explica 1, 2, 10 vezes iguais, da mesma forma. Exatamente. E o que eu vi na Finlândia é o seguinte, é totalmente o contrário, é muito mão na massa. Então os alunos, por exemplo, eles vão fazer um pão. Olha que loucura, vamos fazer um pão. Sim. Dentro da matéria de como fazer o pão, você vai ver química, vai ver matemática, vai ter que saber ler a receita, então vai ver português, vai ver diversas disciplinas na prática. E isso conta muito no processo do aprendizado. Então, eu quero perguntar... A escola que eu te falei, até pegando nisso, a escola que eu te falei, você me traz essa pergunta. É a Waldorf que eles estudavam, que ela trabalha exatamente com essa metodologia. Né? Então, eles faziam crochê, tricô, culinária, todas essas coisas. Então, aprende a física fazendo, esculpindo uma pedra-sabão, que está trabalhando todos esses outros aspectos, né? Que às vezes eu nem percebi que eu aprendi. Né? Eu nem sei que eu estou aprendendo, então é uma metodologia bem legal. Mas estamos bem longe ainda. Sim, aquela metodologia, não sei se o meu inglês está bom, é o Project Based Learning, né? Que é o aprendizado através dos projetos. Então lá tem muito projeto para o aluno desenvolver e aprender as disciplinas. Mas isso tudo baseado em um sistema individualizado de estudos. É aprendizagem autodirigida. Exatamente. Hoje se fala muito sobre isso. Eu faço parte de um grupo com Alex Bretas, não sei se você já ouviu falar, que ele trabalha justamente com esse aspecto, aprendizagem autodirigida. E em breve a gente vai ter doutorado onde eu escolho as matérias, eu escolho as formas. E cada vez mais a gente tem visto isso acontecendo, né? Mais grade personalizada, né? Isso, eu dou aula de MBA e as escolas, elas já estão fazendo isso. Uma quantidade de grades você não pode mexer, aquilo é essencial, né? Aquilo é o fundamento. É o cerne. Isso. Agora, tem um leque tremendo que você pode mudar. E isso é maravilhoso, lógico. Gente. Cada um tem seu propósito, né? Cada um tem seu propósito. Não tem que aprender exatamente igual aquilo, não vai me servir para o que eu vou fazer. Né? O que eu vejo hoje em dia, Elaine, é que hoje os cursinhos... Hoje tem, cara, cursinho preparatório para concurso público, vestibular, Enem, a rodo, a dar no pau aí na internet, né? Tem muito. Centenas de milhares, vamos dizer assim. E o que eu vejo hoje em dia? Eles tentam
é uma competição, porque são empresas, são CNPJ, então cada um tem que ter o seu próprio método para tentar ultrapassar a outra. Então é um jogo comercial o negócio. Eu acho que, na minha opinião, a última coisa que eles estão pensando é no aluno. E eu falo por quê? Eu vou dar meu posicionamento em relação a isso. Porque quando eles montam um curso preparatório, por exemplo, tem lá as disciplinas: português, matemática, informática, e, enfim, as matérias do direito, para aquele determinado concurso, e vão jogar isso no mercado. Então vão ter, sei lá, 10 mil alunos que vão comprar aquele curso. Só que 10 mil alunos não estudam todos da mesma forma. Não tem o mesmo tempo. Não tem a mesma rotina. Não tem a mesma forma. Não tem a mesma forma de aprendizado. E eu bato muito. Então, eu bato muito nessa tecla. Ó, de 10 mil alunos que vão comprar esse determinado curso preparatório, né? Quantos aprendem ouvindo melhor? Outros vendo, outros escrevendo, a parte sinestésica. Ou você tem toda a razão. Casando um com o outro. Então, tipo assim, às vezes você vai batendo... Aquilo que você falou, você bate sempre na mesma tecla, dando porrada e mais porrada, dando murro na ponta de faca, tentando aprender uma coisa e não consegue. Só que se você mudasse a forma de estímulo de informação, o negócio poderia clarear, né? Não, e eu fico preocupada com as crenças que vão gerando na cabeça desses caras, né? Porque a pessoa que não aprende daquela maneira, vê outros que alguns estão aprendendo, e desses 10 mil, sei lá, uma grande porcentagem não está aprendendo, qual a crença que ele gera na cabeça dele? Eu sou burro, eu não sou bom, eu não nasci para isso, eu não vou aprender, eu tenho dificuldade de aprendizagem, eu sou lerdo, eu sou incompetente, eu sou lesado. Cara... né? Muita coisa negativa. Isso é muito triste, né? Porque ele vai levar isso para várias áreas da vida dele depois. Sim. É muito chato, muito triste. Gente, sai dessa. Pelo amor de Deus, tá? Cai fora dessa, isso não te pertence, esse mundo não te pertence. Cada vez mais se fala de diversidade, o mundo tem reconhecido a diversidade. Como que a gente não vai reconhecer a diversidade na educação? Como que a gente não vai reconhecer a diversidade no aprendizado? Isso é a coisa mais furada do planeta, né? Existem inúmeras formas de você conseguir provar isso, né? Cientificamente, neurologicamente, não tem como. Então, é algo que, esquece, você é ótimo para aprender do seu jeito. Você tem que descobrir o seu caminho, a metodologia que você memoriza mais, a metodologia que você consegue... trazer todas aquelas informações e guardar. Se eu não estou memorizando, lembra? Foco, concentração e diálogo interno. Começa pelo teu diálogo interno. É a porta de entrada para eu ter foco, é a porta de entrada para eu ter uma concentração. A memória está baseada nisso. É lógico que eu estou trazendo para vocês, né? Até é uma questão muito lógica. Se você está com a atenção dividida, não tem. E a gente vai... ninguém é bobo, a gente vai... eu vejo muito uma frase que as pessoas... mas daquilo que te convém, você não esquece. Com certeza não, a gente só lembra do que convém. Lógico, com certeza. E se minha atenção está dividida, eu estou aqui lendo e estou vendo um programa humorístico ali na televisão, minha atenção está dividida, aquilo está mais engraçado do que eu estou vendo... a minha atenção vai aonde? Eu só vou lembrar do que me convém. E aquilo vai me convém mais, né? Com certeza. E você falando de memorização, vou fazer um gancho aqui sobre uma ferramenta que eu e você somos amantes, na verdade, que são os mapas mentais, né? Eu já fiz diversos cursos de mapas mentais já. Eu era muito ruim, principalmente para montar resumo, essas ideias lógicas, gatilhos. Nossa, eu era muito ruim. Então eu tive que estudar, né? Me aperfeiçoei bastante em relação a isso e hoje eu não abro mão. Mas, mais uma vez, vou pegar um gancho aqui daquilo que eu escuto. Sim, muitos influenciadores aqui no YouTube falando, né? Que resumo não vale pra nada. Resumo não presta, resumo demanda muito tempo pra fazer, não, sabe? É inútil. Muitos deles falam que resumos, e mapa mental é um resumo. É uma síntese daquilo que você aprendeu. Então, né? Mas olha só, olha o resumo. Gente, fazer mapa mental não é fácil. Quando eu comecei a aprender, eu falei assim, eu vou anotar todas as reuniões no mapa mental. Cara, é difícil, porque tem uma lógica, porque para você... É assim, uma coisa é você copiar um texto e resumir aquele texto, colocar sem interpretação. Para montar um mapa mental, você tem uma interpretação gigante que você tem que fazer. Porque pelo menos assim, você tem que interpretar o que é essencial, o que é muito legal para você poder fazer o mapa mental. Então, estimula o cérebro.
interpretação. E quando você interpreta, você compreende. Ele usou caminhos diferentes da sua cabeça, que quando você está copiando uma frase, porque eu só concordaria com essa frase que o pessoal fala, que resumo não serve, quando eu estou copiando uma frase de um livro para o caderno, ou da tela do computador para o caderno. Pode ser que não memorize nada e aquilo não tenha vínculo nenhum. Agora, quando você monta um resumo num mapa mental, você não tem como montar um resumo no mapa mental se você não tiver interpretado. Não dá. Exatamente. Por isso que é difícil o negócio no começo, né? Você tem que ter uma persistência ali para você continuar. Então, mas muitos falam que o resumo, e eu não acredito que o mapa mental ou qualquer outro tipo de metodologia que possa sintetizar aquilo que você está aprendendo seja algo difícil ou algo demorado. O que pega aí é o jeito que você faz. Então, igual você falou agora, eu gosto muito de mapa mental sintetizando palavras. Então, primeiro eu tenho que ler corretamente, interpretar corretamente, para com as minhas palavras tentar desenvolver ali um mapa mental, que é aquilo que eu chamo de palavras-chave, né? Sim, mas, presta atenção, olha só que eu vejo por aí. E eu gosto de trazer aqui porque você é uma autoridade dentro do assunto de psicologia, de comportamento humano. Então, eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Dizem muito que o mapa mental, ele, teoricamente, serve para fazer uma revisão, certo? Então, pegando ali o mapa mental, é para você memorizar aquele negócio para guardar mais no seu subconsciente. Mas tem muitas pessoas falando que ele não serve para memorizar, ele não serve para você guardar as informações. Por quê? Porque quando você interpreta um texto, por exemplo, e coloca dentro de um mapa mental com as suas palavras, você não sabe se aquelas palavras que você está colocando realmente são importantes. Você não sabe. Dizem, né? Que não sabe se é importante. Então, eu quero saber a sua opinião. Não, então não está confiando em você como interpretação de texto, porque quando eu coloquei aquilo como palavra-chave, eu fiz uma interpretação. Olha o que você fez, você leu, você teve que ler 2, 3 vezes para poder compreender aquilo, você criou um senso crítico sobre aquela informação, a chance de você memorizar aquilo é tremenda. Né? E ainda você está usando o visual, você está usando as cores. Vamos lembrar da essência do mapa mental, né? Eu não sou expert nisso, mas a essência do mapa mental são as cores, são os símbolos que você coloca, que ajuda totalmente na tua memória. E se ele está ajudando na tua memória, está te ajudando na hora que você vai colocar isso na prática. Eu vou dizer para vocês, como eu falei, em termos visuais, aquilo... em várias situações, eu fecho o olho para lembrar, né? Você fecha o olho, você lembra daquelas imagens, você lembra daquela aquela palavra te leva para aquela leitura, você lembra do livro que você leu, você lembra até da página que você leu. Exatamente. Porque está tudo conectado, porque houve uma interpretação, houve uma análise crítica, não é um copy-cole. Não dá pra, eu não sei fazer mapa mental como copy-cole, é o contrário. Ctrl-C, Ctrl-V. Não, ele exige demais. Não dá para fazer igual resumo de copiar alguns parágrafos, é impossível. Então, ele exige uma análise crítica. E você está usando o visual, você está usando o auditivo, você está usando o sinestésico, você está usando todos os órgãos sensoriais que te dão a possibilidade daquilo ficar registrado na sua cabeça. É muito... Às vezes você acaba um mapa mental, você nem olha mais, você sabe tudo que está ali. Exatamente. Agora, se você usar ele para consultar, então melhor ainda. Com certeza. É aquilo que eu falei, eu lembro até a página do livro. Eu lembro se era na página de cá ou de cá do livro que eu peguei aquela palavra. Top, top. E é realmente, eu acho que é o melhor caminho hoje. Isso eu sempre indico para os meus alunos, que o melhor caminho hoje para você memorizar um conteúdo é você fazer no mapa mental. Só que da maneira correta. Se você começar algo errado na sua vida, no final de tudo vai dar errado também. Agora, se você souber começar algo, né, uma estrutura, um fundamento realmente, começando desde a leitura e interpretação do texto, trazendo o conteúdo para a elaboração do mapa mental, aí sim vai ser eficiente. Caso contrário, não. Eu já vi muita gente no convívio, né, que a gente acaba se apaixonando, se indica, né, para as pessoas usarem e tal. Eu já vi muitas pessoas desistirem do mapa mental porque ela tem que fazer a interpretação.
Porque ele exige, é muito complicado. Quantas vezes eu já comecei a anotar uma reunião e aí assim, puxa, não era isso o essencial, aí dá uma erradinha, você tem que voltar, dar uma arrumada, até você ter a prática de saber Sim, sintetizar, fazer bem. E muitas pessoas desistem disso, né? com Aí certeza. falam assim, ai, não, é melhor eu anotar um monte de coisa lá, que depois ele não entende aquilo que ele anotou, porque ele pega 2, 3 palavras que não são as palavras essenciais, aí ele fica assim, nossa, tô lendo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas pessoas leem o que ela anotou no caderno e falam assim, não sei o que eu queria dizer aqui, não. Não tô entendendo nada. Exatamente. Então, Elaine, um ponto que não quer calar, né? Que acontece muito na vida dos concurseiros, sobre procrastinação. Olha só, mudamos radicalmente de tema aqui. tudo bem, tranquilo. Mas um assunto que a gente não podia deixar de falar, sobre procrastinação. Sim. Quero saber, na sua opinião, o que leva... Olha só, uma pergunta até difícil de fazer, né? O que leva uma pessoa a procrastinar? Pra quem não sabe o que é procrastinação, a Elaine até pode me corrigir. Procrastinação, no meu ponto de vista, é você deixar pra depois aquilo que seria importantíssimo você fazer agora, realizar agora. Sim. Só que por eventos externos ou internos, você vai protelando, vai deixando sempre pra depois. Sim. Então eu queria saber de você. Depois eu faço. Depois eu faço. Deixa pra lá, daqui a pouquinho, né? Mas, assim, na sua opinião, o que seria, né, os gatilhos da procrastinação? Por que tem tanta gente que procrastina? No nosso caso, estudante, então, ixi, pelo amor de Deus. Tem meu planejamento de estudos. Hoje tem 2 matérias, vou estudar só uma, amanhã eu estudo a outra. Eu tenho, sei lá, eu posso estudar 2 horas, mas só vou estudar hoje meia hora e vou descansar. O que leva uma pessoa a procrastinar tanto? Assim, a procrastinação tem várias questões, né? Primeiro, de você estar desajustado à tua linha de tempo. Você não tem... Muitas pessoas, eu vejo isso muito frequente, a pessoa não tem a noção do tempo. Ela não tem a noção de que uma matéria que ela deixa hoje, amanhã, depois, o que vai acarretar lá na frente e o desespero que vai dar lá no final. Tá? Então, ela se perde um pouco nisso. E tem uma outra questão. A maior parte das pessoas, ela não consegue ficar focada no hoje. Tá? Gente, pega papel e caneta e já anota uma coisa aí. Pega aí, galera. Se leva menos que 2 minutos, faz agora. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar um livro muito famoso, eu fiz vários cursos com ele, com o Stephen Covey, que era 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu tenho esse livro aí, hein? Ele é fantástico. Tem até o 8º hábito também, muito bom, tinham vários vídeos. Mas o que acontece? Antes, ele dividia o tempo naquelas 4 quadradinhos, urgente, mas não importante e tal. Sempre foi muito utilizado aquilo. E ele usava uma metáfora das pedras, que a gente tinha que fazer primeiro, que era mais importante, tudo mais, tal. Hoje em dia, com todas as mudanças e a velocidade do tempo, da tecnologia, o que trouxe para o nosso dia a dia, eu vejo muita gente perdendo tempo com coisas que, se ela fizesse imediatamente, ela já resolveria. E aí vai aumentando a lista de coisas para ela fazer depois. Tá? Então, ela lê um e-mail e pensa assim, eu tenho que responder a data. Tá, depois eu respondo. E aí aquele e-mail ela esquece de responder, ou aquele e-mail ela vai ter que gastar tempo para ler novamente, lembrar do que era o assunto. Menos de 2 minutos faz agora. Eu tenho que guardar esse caderno, guardar esse livro, guardar não sei o quê. Menos que 2 minutos faz agora. Primeiro que essa é uma lei que te ajuda a sair um pouco de jogar muitas coisas lá para frente. A gente joga muita coisa lá para frente, tá? E aí depois eu faço, aí você fica com um monte de coisinha ocupando, sabe aquela vozinha com um monte de ideias ocupando a tua cabeça, com assuntos que não são urgentes, mas são importantes, mas que você poderia ter resolvido num primeiro momento. Então, o primeiro ponto é isso, menos que 2 minutos faz agora. Tudo que chega para você, menos que 2 minutos faz agora. E limpa, dá uma limpa para voltar o foco no hoje. Tá? Então, o que eu vejo quando muitas pessoas começam a estudar, vem aquela vontade, vou pegar o celular, ou vou dar só uma olhadinha, ou vou ficar só meia hora hoje estudando. Isso acontece muito quando eu estou focado só no objetivo final, né? Eu estou só pensando no resultado final daquela minha meta que eu ainda não atingi. Então, se você tem
pensa uma coisa assim, ó, se você tem um plano de sair de férias daqui a 30 dias e você já faz a mala e coloca a mala ali na porta da saída da sua casa, mas você só vai viajar daqui a 30 dias, tá? Aquilo vai te gerando uma ansiedade, você olha para ela toda hora, aquilo vai te dando uma agonia e você não consegue fazer o que você tem para fazer hoje, porque aquilo está te agoniando, você quer estar lá, né? Então, a gente tem que desapegar um pouco da meta. Parece até meio louco, né? Puxa, mas eu tenho concurso, como que eu vou desapegar? Não, não é desapegar para sempre, você tem que desapegar no hoje. Porque se você ficar pensando, meu Deus, o meu lá, e o concurso, o que vai acontecer? E se eu passar, será que eu não vou passar? Esquece. Hoje, qual é a maior meta da minha vida hoje? Eu não estou lá. E eu não posso ficar a ideia que eu só vou ser feliz lá. Eu tenho que ser feliz aqui hoje também. Agora, né? Eu sei que é meio bobeiro, eu sei que vocês já ouviram a vida para ser vivida, umas papagaiadas, né, que se fala assim, mas, gente, tem um fundo de verdade nisso, porque você vai ficando numa frustração danada ou tristeza quando você tem que estar lendo aquele livro e ele não tem um foco para você, ele não tem um sentido, para você só tem um sentido o dia da prova. E não, aquilo ali é o maior. Olha, se eu fizer isso hoje bem, isso é o mais importante para a minha vida. E eu tenho que estar presente, eu tenho que realizar no hoje aquilo. Aquele é o ponto mais importante. Então, esse controle de foco, não ficar tão ansioso com o depois, é muito legal. Porque eu tenho certeza que aquele cara que tinha que estudar 2 horas, só estudou meia hora, eu tenho certeza, e escrevo aqui, que vão ter vários momentos do dia que ele vai ficar 5, 10 minutos pensando, puxa, eu devia ter estudado, eu não estudei, e agora eu estou aqui, eu não estou estudando, e aquilo vai me atrapalhar, isso eu não consigo... Essa voz vai te acompanhar, tá? E isso você está o quê? Roubando tempo, roubando energia e perdendo tempo. Então, controla o teu foco, controla muito do teu auditivo, né? Desse diálogo interno que fica roubando a tua energia, roubando a sua atenção. Ele é mais forte do que eu, Edu, falando aqui. Nossa, o teu diálogo interno te leva para várias situações. Você está no cinema, né, que a luz está apagada, aquela imagem tremenda lá na frente, áudio maravilhoso. A gente fala assim, o que foi mesmo que aconteceu? Às vezes falam uma coisa, você viaja e perde uma cena importante do filme. Então, percebe como é forte o diálogo interno e como você tem que assumir um controle sobre ele. Ele é o maior roubador. Você acaba de ler um livro, você não lembra do que você leu, porque você estava em diálogo interno junto. E o diálogo interno é mais poderoso, né? Ele está lá dentro da nossa mente. Você não filtra, você não analisa, você não questiona, você não pensa se gosta ou não. Tudo que a gente está falando aqui, você está analisando, gosta, não gosto, quero ou não quero, acredito ou não acredito. Mas o seu diálogo interno, ele entra como uma verdade, uma crença absoluta. E se ele for negativo, você está lascado. Porque você derruba o teu emocional no dia, tá? E é muito rápido isso. Em 2 minutos, de um diálogo interno negativo, você já soltou um monte de cortisol no teu organismo. E para você conseguir sair daquele estresse, daquele cortisol, é muito difícil. 2 minutos. Isso está provado cientificamente. Tem um vídeo do TED que mostra essa pesquisa, tá? Posso até passar para o Edu, bacana, o Edu bacana. tem certeza que já tem até assistido. Bacana. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Uma coisa, uma frase, né, que eu escutei uma vez do Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus agora, que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, quando você está muito obcecado por aquilo que você quer, você deixa de alcançar os seus objetivos. Olha só que forte isso. Quando você está muito obcecado por aquilo que você quer, você deixa de atingir os seus objetivos. Né? Exatamente isso que a gente está falando. Então, quando você olha lá na frente, pô, eu quero ser aprovado no concurso de auditor da Receita Federal. O edital não está aberto, não está autorizado. Um exemplo. Pô, você não sabe nada ainda. Não sabe nem quando vai ser a prova, nem nada. E você fica naquela ansiedade, naquele transtorno, naquela... o que eu devo estudar, o que eu devo, não devo. Aí você vê assim, olha que acontece bastante. Caramba, eu não sei o dia da prova. Eu não sei ainda. Então, eu vou procrastinar intuitivamente, tá? Intuitivamente. Sim, porque isso a gente faz sim. Se eu não tenho data marcada, é importante a gente ter metas. Eu acho que isso é essencial, né? A gente ter metas. Mas se eu não tenho nada marcado, né? Então, eu posso fazer hoje, mas eu não sei o dia que vai acontecer mesmo, então vou deixar pra amanhã, vou estudar amanhã. Isso vai
virando uma bola de... É que nem conta. É que nem conta, né? Sabe, dívida. Dívida é assim, né? Você deixa pra pagar um dia, vai pagar outro, vai... Quando você vê o seu cartão de crédito, o boleto, tá uma bola de neve, longe, né? Igual roupa, né? Ah, depois eu guardo, amanhã eu guardo. Quando você vê, tem um bolo. Aí você tem que tirar um dia inteiro pra arrumar guarda-roupa. Ninguém aguenta, ninguém gosta de guarda-roupa. Então, eu sempre indico assim, pras pessoas que querem atingir objetivos grandes, porque você passar em um vestibular, pô, da USP, é um objetivo grande, né? Grandíssimo. E lindo, né? É lindo. Pra você atingir um alto escalão, sei lá, um diplomata. Ah, Eduardo, quero ser diplomata. Pô, você pensar na prova, rapaz, você tem que estudar pra caramba. Tem que falar 3 idiomas. Você tem que, pô, é um desafio enorme. Então eu sempre falo o seguinte: quebre em pequenas metas. Existe a meta grande, a geral. Sim. Só que, igual a Elaine falou, você tem que viver o hoje. Existe um livro chamado, não sei se a Elaine já leu, O Poder do Agora. O Poder do Agora. O Poder do Agora. Tem o Poder do Hábito e o Poder do Agora também. Ele também fala isso. Isso, ele fala também sobre isso. Viver o hoje, cara. Um amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. Esse transtorno que a gente vai vivendo, né? De, o amanhã eu faço, amanhã eu deixo pra fazer, amanhã eu vou amanhã eu vou ser feliz. Sempre assim. Não. É agora. E você sabe que era engraçado? Porque quando eu era criança, assim, ficava com a minha avó, e ela falava, vai arrumar isso, vai tomar banho. Eu falava, depois eu vou. E minha avó falava só por metáforas. Tudo era um ditado popular. E eu falava, depois a galinha pôs, ovo para nós dois. Eu nunca esqueci isso. Porque depois não tem mais. Quando eu fiz faculdade, eu estudava de manhã, o primeiro e segundo ano eu não trabalhei. Então, o primeiro e segundo ano eu voltava para casa, pegava as fichas e estudava. Tá? Gente, hoje, na real, quantas pessoas conseguem fazer isso? De depois anotar, fazer bonitinho e tal. Gente, tudo hoje, cada vez mais eu vejo o mundo, não tem depois. Porque ou você liga agora, ou você escreve agora, ou você faz agora, ou não tem como. Eu fui pegar agora há pouco no celular, enquanto você estava falando, uma coisa, você falou de um atleta, né? Eu lembrei de um atleta hoje também que eu assisti, até comentei contigo, eu assisti uma live do Gustavo Borges e do Xuxa, né, de natação. E foi fantástico, porque eles fizeram toda essa analogia com os estudos. E o Gustavo Borges postou hoje, vocês podem até olhar, olha, foque no processo e não no resultado. Porque se você não tiver felicidade na jornada, só achar que vai ser feliz no destino final, você não vai conseguir. Então, gente, nós estamos falando de coisas que são fatos evidentes. Olha quanta gente que vive isso, viveu isso na pele. Vamos dizer, eles são atletas maravilhosos. E eles contaram um exemplo que linka com aquela primeira pergunta que você me fez hoje, quando você falou sobre aquela questão de será que o estado emocional derruba? Né? E o Gustavo Borges fala que num campeonato ele e o Xuxa estavam como competidores entre eles, né, os dois, que teve um problema na largada e uma faixa bateu no braço do Gustavo e ele falou que ele já entrou mal. Ele já entrou assim, não estou bem, não vou conseguir, já entrou com um diálogo interno péssimo. Tá? Ele já não estava bem. E aí, quando teve aquela quebra da largada, eles deram um tempo. Vocês querem quantos minutos vocês querem e tal. E o Gustavo fala que ali foi o maior erro que ele cometeu na vida dele. Porque ele estava angustiado, em vez de ele aproveitar que o destino fez acontecer algo, né? Para dar um tempo para ele ir lá se concentrar, voltar num estado de recursos, ele falou assim, não, quero me livrar logo disso, vamos logo, nem vou esperar, vamos lá, vamos nadar. E o próprio Xuxa comentou assim, eu falei pro cara, você não tá com uma cara boa, Gustavo, ele chama ele de Gus, né? Gustavo, você não quer dar uma parada? Vamos parar, eles estão dando a chance, a gente espera 15 minutos e volta. Porque o Xuxa falou assim, eu vi que o cara não estava bem, tá? E ele, não, vamos agora. E ele falou assim, eu estava no estado emocional ruim, fiquei pior ainda, e assim, sabe assim, quero me livrar dessa desgraça? E foi péssimo. Ele fala que foi o maior erro da vida dele. E ele perdeu para o Xuxa, né, naquele dia. Já perdeu antes da largada, né, gente? Já perdeu. Quando ele comentou pra ele gente. Já se derrotou psicologicamente, né? Sim, totalmente. O pessoal, E esse autocontrole, né? Porque ele perdeu a chance de fazer, né, naquele momento. Né? Desculpa. Com certeza. Pessoal, a gente tá indo pro final da nossa live aqui. Eu quero saber um pouquinho da Elaine,
que no comecinho, na apresentação dela, eu falei que ela é escritora. Quero que você fale um pouquinho sobre os seus livros, né? Você falou pra mim que tava lançando um agora também, ou não? Foi isso, né? Isso, ó, pessoal, dia 7 de abril é o lançamento oficial. E é um lançamento que demorou, já era para ter feito, a gente estava esperando passar a pandemia, desistimos. Então, nós vamos fazer o lançamento oficial. É um livro de programação neurolinguística, são alguns coautores, né, que fizemos juntos. E esse especificamente a gente fez para as mulheres, né? Pensando, quando a gente começou a fazer, a gente começou logo no início do ano passado, quando começou a pandemia, e foi todo mundo para dentro de casa, trabalhar dentro de casa, homeschooling dentro de casa, que é uma loucura com as crianças pequenas, né? Quem tem crianças pequenas. Então a gente pensou em fazer um livro trazendo dicas legais, né, para as pessoas, mas lógico que serve para todos, né? Mas dia 7 de abril, às 19 horas, a gente vai fazer o lançamento oficial pela editora Líder. Bacana. Pessoal, quem quiser... As redes sociais, você tá com o Telegram agora ou não? Telegram, WhatsApp? Telegram não. Não? Eu tô com... Ainda não, mas vamos lá. Vamos no Instagram e no LinkedIn. Isso. Elaine Martins, _palestra no Instagram e Elaine Martins palestrante no LinkedIn. Exatamente. Eu uso muito a questão do palestrante porque eu treino pessoas para falar em público. Sim. Eu comentei para vocês essa questão de treinar para treinar facilitadores para darem aulas, professores, líderes. Então, é algo que eu faço bastante. Bacana. Pessoal, as redes sociais da Elaine Martins estará no chat agora. Vocês estão vendo aí o chat. Provavelmente o link para cada uma das redes sociais dela estará no chat, também vai estar na descrição do vídeo, vai estar aparecendo para você na tela, então não tem para onde vocês correr, tá? Sigam ela no Instagram, futuramente ela vai ter o canal dela no YouTube também. Você tem alguma coisinha lá, mas a gente vai melhorar. Não, eu tenho. Vai melhorar esse canal. Vai melhorar esse canal aí. Mas, cara, é um conteúdo riquíssimo, né, que a Elaine tem, é autoridade no assunto de psicologia, de palestras, de treinamento, né, atende várias empresas que eu vi assim por cima, cara. Atendo bastante empresa top das galáxias mesmo aí no mundo corporativo. E eu tenho certeza que se vocês entrarem em contato com ela, ela pode te ajudar. Talvez você esteja passando um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. É muita gente. Concurseiro com depressão é o que mais tem. É muita gente. Mas olha, para você ter uma ideia, ontem eu estava lendo uma estatística que foi feita na pesquisa, 1 entre 4 pessoas hoje tem alguma dificuldade emocional ou mental, está passando por uma dificuldade. Então é só a gente pensar, né? Você tem lá, pensei, só no meu grupinho da família eu já sei quem são, né? Que tem mais que 4 pessoas. Exatamente. Ali. Então, 1 entre 4 pessoas está passando por uma situação de dificuldade. Então, esse autocuidado é muito importante. Tá? Então é bacana. Pessoal, se vocês quiserem, inclusive, adquirir o livro da Elaine, tá? Que vai ser lançado agora no próximo dia 7. Entre nas redes sociais. Eu acho que ela vai dar mais detalhes em relação a isso lá no Instagram dela, correto? Sim, sim. Isso, né? E incentivem também o trabalho dela, que é muito bacana e muito importante, porque essa parte psicológica, pessoal, eu sempre falo o seguinte, técnica não é tudo. Você se dedicar horas e horas, ler 10, 15, 20, 30 páginas, assistir 300 videoaulas, não adianta, né? Não adianta se você não tiver o seu estado emocional em dia, porque tudo isso pode cair por terra se você não tiver o seu autocontrole, igual a Elaine falou aqui. Então, incentive bastante o trabalho dela. Eu quero que você volte várias vezes aqui no canal pra gente falar sobre... Vamos sortear esse livro aí depois. Vamos sortear. Talvez lá no Insta. Você manda um livro pra mim, eu sorteio lá no Insta, tá? Legal. Então, eu quero agradecer a Elaine Martins por ter participado aqui desse bate-papo bem legal, bem interativo, tá bom? E as considerações finais estão com você. Tá ótimo. Olha, gente, esse capítulo não é por nada, né? Até por tudo que a gente está conversando aqui. O meu capítulo nesse livro, ele está falando sobre esse diálogo interno. Porque se você soubesse o quanto de sofrimento que você pode eliminar, o quanto de bem-estar e qualidade você pode trazer para a tua vida, a partir do momento que você tem esse controle, é muito grande. E é uma sequência, como o efeito dominó. Quando você controla o teu diálogo interno, você está controlando, você passa a ter mais domínio das decisões que você passa a tomar, isso te traz um autocontrole melhor, você faz escolhas mais positivas para o seu dia a dia e evita também, em muitos momentos, ir por um caminho ou da procrastinação ou da ansiedade que só vão trazer situações de dificuldade para você. Eu sei que não é uma coisa assim simples, mas é uma coisa que pode ser treinada. Eu conto para vocês.
porque todos os dias, pensa que eu não treino isso comigo, você não acha que não tem algum momento do dia onde eu também preciso, opa, peraí, o que eu estou me falando e para que lugar do planeta que eu estou indo, né? Com a minha cabeça, com as ideias que eu estou trazendo aqui na minha mente. Então, cuidem de vocês. E o primeiro autocuidado é tenha consciência do que você anda se falando para você. Anota ali, faz aquela balança, tem essa percepção do que você anda falando para você mesmo. Você é o teu maior treinador, você é o teu maior motivador ou você é o teu maior inimigo, né? Então, se tem um alien aí dentro, gente, tira ele daí, pelo amor de Deus, tira logo. Ó, até me arrepiou agora, hein? Você é o seu maior treinador. Cara, frase forte essa daí, hein? Você é o seu maior treinador. Isso é bom. Ponto. É isso aí. Pessoal, então quero agradecer a todo mundo que participou dessa live hoje, inclusive a Elaine Martins. Espero que vocês tenham. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos, acione o sininho de notificação, deixa o like, compartilha, comenta, porque quanto mais vocês interagirem com o nosso canal, mais esse vídeo, essa live aqui vai chegar ao maior número de pessoas possíveis e a gente vai conseguir atingir o máximo de vida possível e transformar principalmente a parte psicológica, tá bom? Então forte abraço pra vocês, ótimos estudos e tamo junto. Sucesso aí, gente. Até mais, tchau.